primeira live de 2021. Feliz 2021 para todos vocês. Eu espero que vocês estejam seguros, em paz. Eu sei que não está sendo fácil. Nós aqui na Irlanda estamos em lockdown total. Level 5, eu não posso sair a 5 km da minha casa, é o limite. A não ser que eu for no supermercado ou na farmácia. Do restante, casa. Então, gente, essa moça ela fez um outro vídeo falando sobre o peido da vaca e como o peido da vaca não é a vilã da produção de gases do efeito estufa. Eu trouxe esse vídeo aqui, eu não vou botar a carinha dela, porque né, o que a gente sempre tenta fazer é desconstruir o que está sendo dito. Eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é, eu sei que ela tem aí um suporte muito grande da indústria animal. Então vamos lá, a primeira frase que ela fala... Tudo certo, né? Embora as festas de final de ano já teve bastante movimento, inclusive de trânsito aí, e aglomerações que a gente vai ver o resultado. Desconsidera. Agora. Mas aí me veio uma pergunta no meio dessa muvuca. Quantas vezes as pessoas criticaram a agropecuária de dentro de um carro com o ar-condicionado ligado? Quantas pessoas criticaram a pecuária dentro de um carro com o ar-condicionado ligado? Essa é aquela falácia lógica que você ataca o locutor e não o que ele está falando a fim de contaminar o poço. O Ilho já adiantou aqui, ó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente isso. Não importa se o cara está dentro de uma churrascaria ou se ele está dentro do carro com ar-condicionado, a crítica que ele está fazendo, ela é válida. Você pode apontar uma certa incoerência? Pode, mas um discurso não invalida o outro. Não é porque o cara está dentro do carro com o ar-condicionado ligado que ele não pode criticar a pecuária. Então o que ela faz? Ela tenta construir a pessoa que está dentro do ar-condicionado como uma pessoa sem crédito. Ela descredibiliza a pessoa do ar-condicionado. Então agora tudo que a pessoa falar, criticar, não tem sentido, porque ela está dentro do ar-condicionado. Né? Vamos direto pela 50ª vez ao dilema do peido do boi. Quantas pessoas seguem achando que o peido do boi é o vilão da emissão dos gases do efeito estufa? Ela dá aquela satirizada, enfatizando no peido. Um dos vídeos que eu fiz sobre abordagens, lembra quando a gente vai abordar alguém? É muito importante com que nos primeiros minutos de conversa a gente ganhe um aceno positivo, independente qual seja um aceno positivo. Então quando ela fala, é o peido do boi, a pessoa vai dizer... Essa movimentação de positivo, por mais que não seja verbalmente um sim, claro, concordo, ela significa, é uma expressão corporal que significa concordância. Tá? Peido do boi. Então, assim, ela atacou ali o locutor, né, quem está falando, e trouxe o assunto base para uma sátira, infantilizou, não dando tanta importância. É o peido do boi. Que bobeira. Vamos explicar porque essa bobeira não faz sentido. Consegue entender a linha narrativa dela? Muitas, né? Muitas. Então, ó, vamos lá. O gás poluente mais conhecido aí é o carbônico, né? Que vem da fumaça dos carros, das chaminés e das descargas das fábricas e das queimadas. O gás conhecido é o carbônico, mas seria ele tem o maior potencial em somar no aquecimento global? Será que seria esse gás? Né? Então ela está falando assim que o gás carbônico vem do carro. E ela vai falar do gado agora, quer ver? Do gado? Outro gás do efeito estufa é o metano. Metano. Que vem do lixo orgânico. Lixo orgânico. Resto de alimentos e também é produzido aí pelo boi. Não é? Tem o gado que também aí é produzido pelo boi, mas esquece, isso não tem problema. Você consegue entender que ela joga isso como não é relevante? Vamos lá. A digestão, né, anaeróbica, dessa matéria orgânica no rumen, né, desses animais, ela libera o metano, certo? O metano, ele é um gás 21 vezes mais potente em causar o efeito estufa do que o CO2. Então você já vê que não dá muito para comparar. Porém, nós temos que lembrar que dentro dessa cadeia não existe só isso. Nós temos outros fatores e outras vertentes que ela não leva em consideração. Né? Então, assim, vamos ver que vocês vão ver que ela vai entrar nesses assuntos mais esquisitos. Então agora a gente vai falar de quem? De quem? Do boi.
É importante saber que existem diferentes formas de criá-los. Os gases que o boi emite dependem de sua raça, do que ele come, de como ele é criado. Guarde bem isso daí, independente do que ele come. Então ele não come só uma coisa, tá bom? Guarde bem isso daí. E ela vem nessa, da maneira que ele é criado. Certo, na maneira que ela é criado, nós vamos ter aí uma produção de gás X, Y e por aí vai. Porém, independente da maneira com que ele é criado, sempre vai ter a produção desses gases. E isso que a gente deve considerar. E quando a gente fala de considerar a produção, não que, mas as outras coisas também produzem. Mas vamos tocar mais pra frente, que você vai ver que a comparação que ela vai fazer a comparação de um carro, por exemplo, algo que você precisa para trabalhar, precisa para fazer suas compras. Ela compara o uso que você dá, a sua necessidade de um meio de transporte com a criação de gado. Na verdade, não é muito bem assim. Né? Então, outros N fatores. Agora pensando no carro. A emissão de um veículo também depende de várias coisas. Só que ao contrário dos bois, os carros não contam aí com as árvores e o pasto para compensar a emissão de gás carbônico que eles produzem. Certo? Não tá certo. Calma. Pasto para compensar o gás carbônico que eles produzem. Cadê o metano, que é 21 vezes pior do que o gás carbônico? Aonde ficou? Pai, aonde ficou esse gás? E outra, vamos lá, vamos pôr que ela escorregou sem querer, falou gás carbônico, mas ela quis falar gases em geral. Cadê os estudos? Aonde estão os estudos que mesmo comprovam que existe essa compensação do pasto e os gases que esses animais produzem? Quem prova? Quem? Aonde estão esses estudos? E aqui eu não estou dizendo que não existem, eu estou dizendo que ela não apresentou. Então como é que eu vou questionar? Como é que eu vou validar isso se não tem nada? Ela não apresenta estudo, ela não apresenta porcaria, quase que eu falo palavrão, porcaria nenhuma. Consegue entender que não tem como colocar na balança? Você não tem como falar para mim, olha, o pasto, a floresta que eu derrubei, transformei em pasto, esse pasto ele segura, ele retém, ele compensa a produção de gases que esses animais estão produzindo. Então, caramba, aonde tá esses estudos? Quem falou isso? Quem que fez? Eu quero saber. Então é muito importante quando a gente escuta qualquer tipo de informação que traz como uma validação argumentativa, a gente perguntar ou procurar ou se questionar das fontes. Isso é uma dica que eu sempre dou pra galera que tá fazendo militância de rua, para conversar com o pessoal, e às vezes pego algumas pessoas que não é por maldade, mas vêm e fazem uma afirmação, e as pessoas elas acabam fazendo essa afirmação, muitas vezes nem elas sabem de onde elas tiraram, né? Hashtag vi no Facebook. Então assim, pergunte para ela, mas que estudos que comprovam isso que você tá falando? Então, vamos tocar aqui. Então por isso é errado comparar o carro com o boi. É errado. Primeiro porque em média um boi adulto aí, criado comendo capim, produz em um ano cerca de 1,7. Espera um pouquinho. Alguns minutos atrás eu falei para vocês guardarem que depende do que o animal come. Ou seja, ela falou, depende do que o animal come. Ou seja, esse animal ele tem uma variação de alimentos que não é somente capim. Então assim, um boi criado comendo capim, pô, esses os dados, esses os números que você vai apresentar para mim, se a gente sabe que na alimentação dos bois não tem só capim. Então trazer esses dados não é justo. Porque a gente sabe que é muito mais do que capim, né? A gente tem aí mais de 80% da soja produzida no mundo, é esmagada para virar ração. Né? Nós temos aí a maior parte dos grãos tem o mesmo destino, não vão virar ali alimento para o ser humano. Vira ração. Então, assim, não tem capim suficiente. Você não vai alimentar só um boi com capim para que ele engorde no período que precisa ser engordado para ser abate. Você vai oferecer muito mais, você vai oferecer uma variedade de alimentos, não só capim. Ela vem trazendo essa narrativa e esse discurso que o nosso foco está aqui, ó. Então a gente está olhando aqui o meio ambiente, nós estamos aqui. Quando a gente fala de pecuária, a gente fala em degradação ambiental, a gente fala em recursos, sofrimento animal, a gente fala dos gases. O que ela está fazendo com quem está ouvindo ela falar? Está fazendo isso aqui com foco. Ó. A gente está esquecendo todo o restante e está vindo no produção de gás. É isso.
como se toda essa cadeia insustentável de alimento se baseasse somente no impacto, que é gigantesco, mas no impacto do gás gerado. Então ela traz essa argumentativa excluindo as outras vertentes tão importantes quanto a questão dos gases. Tonelada de CO2 e a mesma quantidade que um carro produz ao percorrer 5.000 quilômetros, é uma média de 13 km por dia. Lembrando que o carro, no fim da sua vida, vai pro ferro velho e o boi vira o quê? Vira alimento, vira o nosso churrasco. Vira churrasco? Vamos lá, vamos destrinchar aqui parte por parte. Vamos lembrar daquele relatório feito pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em parceria com aquela agência alemã para a cooperação internacional. Eu sempre trago este relatório nos meus vídeos como base. Segundo esse estudo, esse grande estudo, a pecuária é o setor da economia brasileira com os maiores custos quando a gente fala em perda de capital natural. Só para você ter uma ideia, a cada 1 milhão de receita desse setor, nós temos 22 milhões perdidos devido a essa perda de capital natural e de outros danos ambientais que não são computados nessa conta. Então, assim, cada 1 milhão que é recebido, foram 22 milhões perdidos. De novo, aquela falácia da falsa equivalência. Ela usa muito comparar coisas incomparáveis. Então ela vem falar, olha, o carro, quando fica velho, vai pro ferro velho, olha que bosta. E o boi, quando morre, vira alimento. Olha que legal. Não tem como se comparar isso. Por quê? Vamos lá. Opa, que nós temos aqui mensagem, quem é? Oi, Cíntia! Cíntia da Básica, tudo bem, gente? O carro vai pro ferro velho e acabou. Não é assim que funciona, gente. Olha, hoje, tira da cabeça que ferro velho hoje é um pátio com carros enferrujando, apodrecendo, morrendo. Você entendeu? Jogada muito. Não é mais essa a realidade. Não está sendo mais essa a realidade. Por conta das regulamentações, dos desmanches de carro, a reciclagem de carro velho no Brasil cresce pra cacete a cada ano. Saiu até uma matéria na revista Quatro Rodas falando sobre esse crescimento do mercado de reciclagem de automóveis velhos, onde as peças voltam para o mercado e as outras partes são recicladas. Então vamos esquecer essa questão de o ferro velho, tudo não está sendo mais assim. Agora vamos falar do boi, porque o boi, ele vira nosso alimento, churrasco, Não! Não é bem assim. Na melhor das contas, metade do peso de um boi é sangue, é tripa, víscera, cabeça. Só para você entender, tem um estudo da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp de 2016, salvo engano. Eu vou colocar o link aqui depois nesse vídeo quando eu subir ele no YouTube. Que ele mostra que um boi de 500 quilos, somente 183 quilos desse animal são de músculos e pedaços ali de carnes que vão se tornar ali a carne desossada, que vão ser vendidas em carne desossada. Sem contar os 33 mil litros de água, somado a mais ou menos 20 toneladas de comida que esse animal recebe até ele estar pronto para o abate, né? E isso tudo resulta aí num investimento proporcional de 109 quilos, né, desses recursos para 1 quilo de carne. Não faz sentido a gente falar em sustentabilidade quando a gente vem falar da pecuária. E esse tipo de narrativa que visa fechar o foco, tentar ali mostrar que, olha, tá vendo? Eu arrumei uma solução para esse problema que você fala que a carne então agora tá tudo liberado. E é exatamente essa construção de raciocínio que ela vai fazer. Porque no final do vídeo, ela traz a solução mágica. E aí o que aconteceu? Não, no final do vídeo a gente fala. Vamos lá, para não pular a parte. O hilo aqui. Ela tem que comparar boi de latifundiário com feijão de agricultor. Mas não, compara boi com carro. É o cúmulo da desonestidade intelectual. Eu falo sempre isso, né? Não confundir a necessidade com opção. Você compara o boi com carro. Gente, hoje a gente vive sem transporte. Seja ele qual for um transporte, a gente precisa do transporte. Não, a gente entra em colapso. Mas e sem o boi? Será que a gente vive?
Vamos lá, vamos tocar aqui. Churrasco. Então eu garanto que vocês não sabiam que se juntarmos todo o rebanho bovino brasileiro em um curral, seu tamanho seria menos que a cidade de Campinas. É isso aí, eles ocupariam menos de 0,01% do território brasileiro. Mas enquanto eles... Que mágica! Que mágica! Se a gente juntar todos os bois do Brasil, dá uma região menor do que Campinas. Isso é tão maluco, isso não faz nenhum sentido. É a mesma coisa que eu falar pra vocês assim, gente, a população da cidade de São Paulo não é grande. Olha aí, eu peguei todos os moradores, soquei tudo num espaço ali, ó, e falei, ó, tá vendo? Num espaço menor, e falei, tá vendo? Nem é tão grande assim a população, eles cabem tudo ali naquele espacinho. Não! Isso não faz sentido. Porque o que isso tem a ver? O que isso tem a ver que se eu socar todos os bois, socar eles num lugar só, eles são menores que a área de Campinas, por exemplo. E não é assim que esses animais são criados. Esses animais não são criados socados num lugarzinho só menor que a área de Campinas. Esses animais precisam de espaço para criar. Tanto a galera de São Paulo quanto os animais, eles não vivem num espaço socado. Isso que ela não leva em consideração a porcentagem de terra aráveis do planeta que são utilizados para alimentar esses animais. Então assim, não é só pegar os animais e colocar num canto e falar, tá vendo? Esse é o espaço que eles ocupam. Não! Nós temos que levar em consideração o espaço utilizado para a produção de alimento, os espaços utilizados na produção industrial, no corte, no abate, no descarte, né? Tudo isso, na limpeza das carcaças, nós temos que considerar tudo isso. Porque nenhum desses animais fica socado, vive ali, ó, tá vendo? Esse é o espaço, vamos considerar esse impacto aqui e foda-se o resto. Eu vou colocar o estudo também aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. Que cerca de 75% de toda... Nesse sentido, cabe 43 pessoas dentro de um Fusca. Dentro daquele Fusca, pode viver 43 pessoas ali dentro? Não, não pode. Então vamos lá, voltando. A gente sabe que 75% das terras aráveis do planeta, 75% das terras aráveis do planeta, são destinados para a produção animal. Seja como pastagens, seja como pasto. Como pastagens de pasto, seja como para produzir ração, produzir grãos, cereais, para produzir alimentos para esses animais. Por mais que eles ocupem 75% das terras aráveis do planeta, esse setor ele é responsável por 12% das calorias consumidas globalmente. Então eles ocupam 75%, usam recurso pra cacete e são responsáveis por 12% das calorias consumidas pelo globo. Outro grande estudo que foi feito, um dos maiores já feitos, mostrou que se a gente reduzisse 75% dessas terras utilizadas para os animais, pegássemos o que restasse, plantássemos comida para a gente conseguiria alimentar todo mundo. Aí, como no outro vídeo veio, quando eu fiz esse vídeo para ela, veio uns comentários do tipo assim, Croco, mas então você tá falando que nós temos que dar toda a soja então para os seres humanos comer, a gente vai morrer, é muita fibra, o que é plantado para dar para os animais não alimenta os seres humanos, não alimentaria os seres humanos. Parça, não seja tão inocente assim, a gente não tá falando para você pegar o que tá sendo colhido e dar pro ser humano, né, amigão? A gente tá falando na utilização de terra, ao invés de plantar coisas para dar para os animais, o que nós estamos falando é pegar esse espaço e plantar alimento para ser humano. Então, calma, porque não adianta a gente socar, que nem ela tá fazendo aí, socar os bois num lugar só, e acabou, e simplesmente desconsiderar outros recursos que são gastos para a manutenção dessa população de boi. Essa população de boi que já foi maior do que a população brasileira. A gente já chegou a ter mais boi do que gente no Brasil. Caramba, tem muita visualização. Eu tava olhando os comentários para tentar produzir um conteúdo diferente. Eu falei, não compensa. Compensa eu responder ela aqui, porque a galera é levada. É facilmente levado no discurso. Sem ao menos questionar. De onde você tirou essas informações? Posso ver? Não tô falando que não tem, eu só quero ver. É isso aí, eles ocupariam menos de 0,01% do território. Eles ocupariam. Se eles crescessem e não comessem nada e ficassem ali pro resto da vida sem se mexer. Não é essa a realidade. Mas enquanto eles estão espalhados pelo Brasil, o capim e as árvores à sua volta conseguem capturar os gases produzidos. Mas Camila, isso é algo que eu não consigo visualizar. Não consegue porque não existe. Cadê os estudos? Como que o capim ou capim
capim vai reter toda essa produção de gases animais. As árvores no entorno, que árvores? A gente sabe aí que mais de 80% do desmatamento é por conta da pecuária. Isso é tão bagunçado, esse raciocínio, tão bagunçado, que se fosse assim, caramba, a gente deveria destruir todas as florestas e deixar só pasto. Porque, mano, o pasto é eficaz pra cacete. Talvez até, do jeito que ela fala aqui, talvez até mais do que as florestas, do que as matas nativas. Eu não tô negando aqui que o pasto pode sim reter uma porcentagem, mas é inadmissível você falar que compensa, quando a gente fala compensa, que um acabou com o outro, tá ali, compensa, sem um estudo, sem uma base. E colocando ali, falando que as árvores no entorno e o pasto absorvem o gás. Como assim? Que árvore? Se a gente tá desmatando tudo. Vamos retomar no discurso dela aqui. Então ela veio fechando o foco. Nesse momento do vídeo, as pessoas que assistem estão ali já esqueceram toda essa degradação ambiental existente, já esqueceram o sofrimento animal e já esqueceram a questão da insustentabilidade que é esse sistema. Porque agora parece que tudo gira em torno do peido da vaca e, como ela falou aqui, o pasto absorve tudo. Você consegue entender olha como ela foi esperta em conduzir esse raciocínio, em conduzir esse pensamento, ela foi construindo até chegar no resultado que ela quer. Mas, Camila, isso é algo que eu não consigo visualizar. Algo que parece intangível. E aí eu faço outra pergunta. Faça. Vocês conhecem a carne carbono neutro? Que é uma marca, conceito, desenvolvida pela Embrapa, que visa testar a carne bovina, a solução, seus volumes de emissão de gases de efeito estufa, neutralizados pela presença de árvores em sistemas de integração pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta. Então vocês conseguiu entender qual foi a narrativa? Então agora ela vem no final do vídeo com a solução, tá vendo? Nós temos aqui a carne carbono zero, que integra pastos, floresta, lavoura, pasto, floresta, floresta, pasto, lavoura, pasto, floresta. Pará! Tá aí a solução. O que a pessoa que tá ouvindo fala? Caralho, mano! Eu quero carne carbono zero! Porque essa não faz mal pro meio ambiente. Acabou. É isso que ela construiu essa narrativa. Como assim? Como se a gente resumisse o impacto ambiental da indústria animal em emissão de gás. A gente esquece do desmatamento, a gente esquece do desaparecimento de outras espécies por conta do avanço do pasto, a gente esquece do sofrimento animal, os animais estão se dentro de abatedouro, do sangue derramado, a gente esquece, porque agora tudo se resumiu ao carbono zero. Então assim, a gente ignora toda a cadeia, todos os recursos que são destinados aos animais. Isso a gente não está falando só da terra, da água, que é destinada a esses animais, que ignora todos esses recursos que poderiam estar sendo direcionados, esses esforços, para alimentar seres humanos, porque agora nós temos essa solução. E a cidade? Está fazendo sua parte? Conselho do dia. Sai do ar-condicionado do carro e descubra aí o porquê a pecuária não é a vilã na emissão de gases do efeito estufa. De novo, não é porque a cidade não estaria fazendo nada que ela não tem o direito de cobrar. É isso que a gente tem que aprender quando a gente está discutindo com alguém, discutindo no sentido de debatendo com alguém. Não importa quem carrega a mensagem, importa a mensagem. Ah, mas a cidade não está fazendo nada, o agro está. O que o agro está fazendo? Os números mostram que realmente está fazendo, está destruindo muita coisa aí. Ah, mas a cidade não está fazendo nada. Primeiro, aonde? Baseado em que você está falando que as cidades não estão fazendo nada? Segundo, e daí? E daí no sentido de, e daí, ok? Credo. Mas eu tô falando assim, e daí no sentido de não descredibiliza a pergunta. Nós podemos questionar o porquê que a cidade não está fazendo nada, mas não descredibilizar a pergunta que está sendo feita pela cidade do que estão fazendo. Você consegue entender? Como ela mesma disse, que eu vou concordar com ela, cadê? Vou até botar de novo aqui. Então vocês conseguem ver a importância de analisar as informações que chegam prontas como verdade absoluta. Exatamente. Essa é a importância da gente analisar as informações que chegam prontas pra gente como verdade absoluta. É o que eu estava falando antes. Quando alguém vem com uma afirmação, com uma verdade, uma afirmação, nós temos sim a responsabilidade de questionar, de pelo menos procurar saber de onde vêm essas informações. E isso não necessariamente significa você não acreditar, você brigar, você ser chato. Não significa isso. Eu quis fazer essa live com esse vídeo
para mostrar a construção desse raciocínio, como, né, esse discurso ele é conduzido por uma solução que ela já tem, que ela já está preparando no seu discurso mesmo. E o mais importante, ela não traz qualquer embasamento científico. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha, não estou negando, mas eu não encontro. Cadê? Ela tá me dando muita informação, ela está me dando muita afirmação. Então eu preciso de referências, preciso de estudos. Por mais que ela me mostre um estudo, ela põe, Croco, tá aqui, ó. A grama é pica das galáxias em reter CO2, metano. Porra, ela está revertendo o aquecimento global. Ok, ela mostrou esses estudos e esses estudos devem ser considerados. Ela mostrou. Mas e essas outras vertentes? O que a gente faz com ela? Será que a gente deve resumir a nossa militância de questionar esse sistema cruel em produção ou não produção de gás de efeito estufa? Será que a destruição dos habitats também não deve ser considerado? O uso de terras, seria que não levar em consideração? Água, alimento, grãos produzidos, todo investimento, sem contar as isenções fiscais dos grandes produtores de carne, será que isso também não deve ser levado em consideração? Ou nós devemos resumir essa nossa militância em, olha, produz ou não produz gás? Tem árvore no meio do pasto e não tem árvore no meio do pasto? Será que essas árvores no meio do pasto, elas representam ali um microhabitat favorável para o desenvolvimento da fauna local? Será que o impacto do gado ali rodando, o manejo do ser humano, será que isso não vai impactar no desenvolvimento da recuperação da fauna local? Será que a fauna local ela vai estar assim apta a ficar trabalhando com essa intervenção humana, gado e o caramba 4? Será? Você consegue entender que a gente não pode querer uma solução simples para problemas complexos. Nós não podemos pensar que, olha, tá bom, agora não tem uma carne carbono zero e está resolvido o problema da indústria animal quando a gente está falando do âmbito ambiental. Não é assim que funciona, tá bom? Gente, é isso. É um vídeo bem diferente para esse 2021, né? Conversar um pouquinho com vocês a respeito de narrativas e discursos. Eu vou fazer mais esse tipo de vídeo, né? Pegar um vídeo da internet que é interessante a gente debater, trazer, e vocês falaram que dá para ouvir certinho aqui, então dá para ouvir. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem em paz e repense seus hábitos, reveja seus conceitos, mas mude, faça alguma coisa, só não seja diferente. Beijo, tchau!